Vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça o que é o polinômio de Taylor. Então, olha só, o polinômio de Taylor, o Pn, polinômio de grau n de x aqui, ele é a soma da derivada de ordem k no ponto A, dividido por k fatorial, vezes x menos a elevado a k, com k variando de 1 até n. Isso aí, a série de Taylor vai ser o limite disso aqui quando n for para infinito. Então tá. Eu preciso da derivada primeira, segunda, terceira, quarta. E, se possível, eu quero descobrir qual é a derivada de ordem k. Qual é a derivada de ordem k? Então, veja. Se eu tenho o f de x, o f0 aqui, é a derivada de ordem zero, é a própria função, é o f de x. Que no caso aqui é o ln de 1 mais x. Ó, é o ln de 1 mais x. Eu quero em torno do zero o desenvolvimento, né? Eu quero o desenvolvimento em torno do zero. Então, o que eu tenho que fazer é calcular f' de zero, f2' de zero, f3' de zero e assim por diante. No zero em particular, eu tenho o seguinte, ó, que a derivada de ordem zero aqui no caso, nos pontos zero, vai colocar x igual a zero aqui, ó, vai ficar 0 com mais 1 dá 1, vai ficar ln de 1. E ln de 1 dá 0. Pronto. Então, no zero dá 0. Beleza. A derivada de ordem 1. Todo mundo sabe derivar isso aqui, né, gente? Derivada de ln de 1 mais x é 1 dividido por 1 mais x, né? É 1 dividido por 1 mais x. Mas eu quero a derivada no a igual a 0. Então, isso aqui implica... Olha o tanto de continha que a gente tem que fazer, né? A derivada primeira no ponto 0, você vai trocar o x por 0. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 dividido por 1 mais 0, que dá 1. Pronto, já descobri a derivada de ordem 1. A derivada de ordem 2. Então, vai ficar assim, ó. A derivada aqui de ordem 2 seria o f duas linhas, né? É a derivada da derivada primeira. A derivada primeira é essa aqui. Então, eu tenho que derivar essa função de antes. Ou você usa aqui a regra do quociente, ou você usa a regra da potência. Para a regra da potência, você tem que inverter isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que você derivar em relação a x, 1 mais x elevado a menos 1. 1 mais x elevado a menos 1. Eu vou derivar em relação a x, 1 mais x elevado a menos 1. Então, nesse caso aqui, esse menos 1 desce, vai ficar assim menos 1. E aqui vai ficar 1 mais x elevado a menos 1, menos 1. Tem que tirar 1 aqui em cima, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 2. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar assim, menos 1 dividido por 1 mais x elevado ao quadrado. Aí, eu quero saber quanto que dá no ponto 0. Bom, no ponto 0, isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar assim, menos 1 dividido por 1 mais 0 ao quadrado. Então, deu menos 1. Deu menos 1, né? Tudo bem até aqui? Só continha, né? Não tem segredo nenhum. Vamos calcular mais derivadas aqui. Nós temos que perceber qual que é o padrão, né? Nós temos que perceber qual que é o padrão. A derivada de ordem 3. Você veja, olha só. Essa aqui nem vai entrar na história. Aqui deu mais 1, deu menos 1. Vamos ver a outra aqui que vai dar? A derivada de ordem 3 de x é você derivar em relação a x a derivada passada, a derivada de ordem 2 de x. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Então, a derivada segunda, nós encontramos ela bem aqui, ó. Tudo bem que é essa aqui, mas nós vamos transformar ela em uma potência. Então, se você vai derivar aqui, você vai escrever assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que a derivada em relação a x de menos 1 mais x elevado a menos 2. Menos 1 mais x elevado a menos 2. Eu vou derivar isso. Então, aquele menos 2 lá vai descer. Aí, vamos ficar com o seguinte, ó, vai ficar assim. Vai ficar menos 2. O menos 2 desceu.
Aí fica 1 mais x elevado a menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Que você, se quiser, pode escrever assim, ó. 2 dividido por 1 mais x elevado ao cubo. Tá, mas eu quero saber no a igual a zero, quando o x for zero. Então isso aqui implica, ó, que a derivada terceira no ponto x igual a zero vai me dar como resposta 2 dividido por 1 mais 0 elevado ao cubo. Que dá 2, né? Que dá 2. Então, olha só, vê se você já percebeu o padrão, hein? Ó, mais 1, menos 1, mais 2. O que será que dá o próximo aqui? Menos 2? Vamos ver. A derivada de ordem 4 aqui, a derivada de ordem 4 é a derivada em relação a x da derivada de ordem 3. A derivada quarta é a derivada da derivada terceira. Aqui, no caso, você vai derivar, então, isso aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que você derivar em relação a x, 2 vezes 1 mais x elevado a menos 3. Né? Sobe isso aqui, vai transformar em uma potência, e aí você vai ficar com isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ser 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3. Aí esse aqui desceu para cá, né? Aí fica assim, ó. 1 mais x elevado a menos 4. Então, isso aqui dá... Eu posso colocar assim, menos 2 vezes 3. Dá 6, né? Posso colocar 6, mas eu quero perceber o padrão. Eu quero perceber o padrão. E esse aqui vai ficar... aqui 1 mais x elevado a 4. Isso é a derivada quarta num ponto x qualquer. Mas eu quero no zero, no a igual a zero. Então isso aqui implica que a derivada quarta no ponto zero dá menos 2 vezes 3. Aqui é aquela história que eu te contei. Se você começar a colocar 6, 12, não sei o que, você não vai perceber muito bem. Melhor deixar na forma de uma multiplicação. E aqui vai ficar assim, ó, 1 mais 0 elevado a 4. 1 mais 0 é 1, né? Então aqui deu menos 2 vezes 3. Será que a gente já consegue perceber o padrão ou não? Vamos fazer então a próxima. Ó, a derivada quinta de x é a derivada em relação a x da derivada quarta. Ó, da derivada quarta de x. É a derivada da derivada quarta. Então, olha só, vê se nós já podemos começar a fazer isso aqui mais rápido. Ó, esse aqui vai subir, vai ficar um menos 4, né? Na hora que você for derivar, esse menos 4 vai descer multiplicando esse pessoal que já está aqui. Aí vai ficar assim, 2 vezes 3 vezes 4. Entendeu isso aí? Ó. E aqui vai ficar assim, ó, 1 mais x elevado a menos 5. Ó, esse aqui, vem pra cá, né? Vai ficar 1 mais x elevado a menos 4. Quando você for derivar, o menos 4 vai descer multiplicando esse pessoal que está aqui. E aí você vai tirar 1, vai ficar desse jeito, ó. Mas eu quero saber, ó, então isso aqui dá a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 4, dividido por 1 mais x elevado a 5. Então, isso aqui implica que a derivada de ordem 5 no ponto 0, ela será igual a 2 vezes 3 vezes 4, dividido por 1 mais x elevado a 5. Então, 1 mais x não, 1 mais 0, né? Você está fazendo x igual a 0, ó, tem que trocar o x por 0. Aí 1 mais 0 dá 1 elevado a 5. Então vai ficar assim, 2 vezes 3 vezes 4. Tá? Já deu para perceber? Vamos tentar, não? O próximo eu acho que dá menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5.
Então, fatorial, né? Fatorial de quem? Em relação a isso aqui. Aqui, veja bem, eu acho que eu posso inferir aqui que a próxima derivada aqui é a derivada. Então, a derivada de ordem 5 aqui no zero, a derivada de ordem 5, cadê ela, hein? Deu aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 4, positivo, né? Então, aqui vai dar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. É a mesma coisa que 4 fatorial. E a derivada de ordem 6, eu inferi, no ponto 0, eu inferi que daria isso aqui, ó. Menos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que dá 5 fatorial. Menos 5 fatorial. Então, agora eu tenho que resolver, eu acho que eu já consegui dizer o seguinte, ó, que a derivada de ordem n aqui vai envolver o que fatorial? Sabem dizer? Tem que ficar em função desse. Tem que n menos 1. N menos 1, né? Agora, como é que eu resolvo o problema do sinal? O sinal tem que ir alternando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Será que é menos 1 elevado a n ou será que é menos 1 elevado a n mais 1? Vamos testar. Se for assim, ó, menos 1 elevado a n. Nesse caso aqui, quando n for 1, teria que dar mais 1, né? Mas se o n for 1 ali, dá menos 1. Ó. Então não é, o sinal está errado lá. Se o n for 2, teria que dar menos 1, mas lá está dando mais 1. Então aqui vai ser assim, ó. Mais 1. Mais 1. Tá vendo? Aí chegamos na expressão, com isso nós chegamos na expressão da derivada de ordem n. Mas essa sacada, você perceber qual é o padrão e tal, é isso aí que vai, você vai ter que batalhar um pouquinho para perceber qual que é esse padrão. Aí nesse caso aí já montamos qual que é a expressão da derivada, da enésima derivada no ponto zero. É bom que se diga de passagem, se for em outro ponto, tem que olhar. Na verdade, se for em outro ponto, vai ficar em função dessa cara aqui, ó. Vai ser 1 mais a elevado a n menos 1. Menos n menos 1, uma coisa assim. Bom, aí está. Aí está, então, a derivada, a enésima derivada. O exercício aqui, ele pediu para você, foi os polinômios. Eu estou sugerindo que a gente faça mais, mas o exercício pediu foi os polinômios. Então, vamos primeiro responder o que ele perguntou e depois vamos seguir um pouquinho além, que eu quero ir até a série de Taylor. Então, aqui, ó, o tal polinômio de ordem 0 aqui é simplesmente o f de 0, né? O f de 0 que dá 0. O f de 0 aqui que dá 0. Por que o f de 0 dá 0, hein? Talvez não esteja muito claro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que a função aqui, que nós estamos considerando, é a função ln de 1 mais x, né? ln de 1 mais x. Então, isso aqui implica que f de 0 é o ln de 1 mais 0, que é o ln de 1, que por sua vez dá 0. Isso aí é o que acontece. Aí o P1. O P1 de x... ele é assim, ó, vai até o grau 1, né? Vai ser o f de 0 mais f' de 0, x menos 0 elevado a 1, dividido por 1 fatorial. A rigor seria isso. Mas aqui, vai ficar assim, ó, f de 0, nós já calculamos aqui que ele dá 0, mais f' de 0, olha, f' de 0 nós calculamos anteriormente, você pode até colocar nessa formulazinha aqui, mas f' de 0 deu 1, então seria assim, ó, 1, esse aqui não precisa colocar porque 1 fatorial é 1, né, mais 1 vezes x, ou seja, deu x apenas, y igual a x, né, o polinômio de primeiro grau é a reta y igual a x. Aí o polinômio de segundo grau é o polinômio de primeiro grau mais a parcela quadrática. Então seria assim, ó, é o f de 0 mais f' de 0
dividido por 1 fatorial, multiplicado por x menos 0 elevado a 1, mais f duas linhas de 0, dividido por 2 fatorial, e aqui x menos 0 ao quadrado. Esse é o polinômio de Taylor de grau 2. Esse anterior aqui já está calculado, então aproveita o que já foi feito, não vai fazer tudo de novo. Esse anterior é x, aqui ó, x. Vai ficar x mais derivada de segunda ordem. Podemos usar essa formulazinha aqui ou podemos olhar ali, ó. Já foi calculada a derivada de segunda ordem dá menos 1. Então vai ficar assim, mais menos 1, que multiplica x ao quadrado dividido por 2 fatorial. Aqui derivada dá menos 1. X menos 0 dá x, vai ficar x ao quadrado sobre 2 fatorial. Ou seja, vai ficar assim, ó, x menos 1 meio de x quadrado. Esse é o polinômio de grau 2. Esse é o polinômio de grau 2. Polinômio de grau 3. Ó, polinômio de grau 3. Polinômio de grau 3 vai até o terceiro grau aqui, gente, ó. Deixa eu colocar aqui em cima, vai. Então, o P3 de x, você vai até o grau 3, ó. Você começa assim, em f de 0, mais f' de 0, dividido por 1 fatorial, vezes x menos 0 elevado a 1, mais f duas linhas de 0, dividido por 2 fatorial, x menos 0 elevado a 2, e depois aqui mais f três linhas de 0, dividido por 3 fatorial, e aqui x menos 0 elevado a 3. Né? Vai até grau 3. Esse aqui até o grau 2 já está pronto. Esse aqui já está pronto aqui, ó. Ele é x menos 1 meio de x elevado ao quadrado. Aí, esse terceiro aqui, ó, derivada de ordem 3 no ponto 0, já foi calculado ali atrás. Derivada de ordem 3 no ponto 0, quanto que deu, hein? Deu 2. Esse número aqui é 2, ó. Então vai ficar assim, ó, mais 2 dividido por 3 fatorial. 2 dividido, esse aqui é 2 dividido por 3 fatorial vezes x elevado ao cubo. Aqui dá para simplificar, né? 3 vezes 2, fatorial de 3 é 3 vezes 2. Aí o 2 cancela com 2. Ó, esse 3 fatorial aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2. Aí esse 2 aqui cancela com esse. Então isso aqui implica que o polinômio de grau 3, ele vai ficar sendo assim, ó, x menos 1 meio de x quadrado. E depois aqui mais 1 terço de x elevado ao cubo. Aqui está o polinômio de grau 3. Se você não quiser escrever essa expressão toda de novo, quando você for calcular o polinômio de grau 4, ó, o polinômio de grau 4 é o polinômio de grau 3 mais o termo de quarto grau. O termo de quarto grau vai ser a derivada quarta no ponto 0, x menos 0 elevado a 4, dividido por 4 fatorial. Isso é o termo de quarto grau. O polinômio de grau 3 já está prontinho aqui atrás, ó. Só está faltando colocar esse termo aqui. Então, esse polinômio de grau 3 aqui, x menos 1 meio de x quadrado mais 1 terço de x ao cubo, já está pronto. Esse aqui que você está vendo aqui é o P3. Já está prontinho. Agora você tem que colocar esse termo aqui. Ah, bom, então derivada de ordem 4 no 0, quanto foi que deu ali, hein? Deu menos 6. Então vai ficar assim, ó, menos 6, ó, menos 6, multiplicado por, aqui, é esse aqui, né? X elevado à quarta, dividido por fatorial de 3. Fatorial de 4, você tem toda a razão. 4 fatorial. Vamos ver o que dá para simplificar aqui, ó. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí esse 3 vezes 2 dá o 6, ó. Aí, então vai ficar só 4 aqui embaixo. Então o polinômio de grau 4
o polinômio de grau 4 vai ficar sendo x menos 1/2 de x quadrado mais 1/3 de x ao cubo menos 1/4, porque aqui simplificou, né? Só ficou só o 4, ó. Menos 1/4 de x à quarta. Que foi, salvo engano, foi até onde ele pediu. Ele falou assim, encontre os polinômios de Taylor de grau 0, 1, 2, 3, 4. Então, é isso que você precisa fazer no que diz respeito a polinômio de Taylor. Agora, se eu for para a série de Taylor, aí tem mais um pouquinho ainda para fazer. Mas os polinômios de Taylor são isso aqui.